Boa noite a todos, boa noite Tudo aos bem? meus colegas. Boa Obrigada noite, pelo querida. Boa convite, Lídia, Regina. Tá maravilhosa essa live hoje, muito esclarecedora. Acredito que as pessoas estão realmente aproveitando bastante as informações que são úteis e extremamente importantes. Bom, eu vou iniciar então as perguntas. Doutora Cláudia Nakam, quais são os direitos previdenciários para os pacientes com miopatias mitocondriais, auxílio doença, aposentadoria por invalidez e outros? Na verdade, só complementando um pouquinho o que as colegas falaram aí brilhantemente, né, do direito à saúde, à educação, a gente tem outros direitos, como os benefícios e isenções, atrelados a uma pessoa com uma deficiência ou com uma doença grave, que podem ser requeridos. Então, a gente tem, por exemplo, direito ao trabalho, a não discriminação, isenção do ICMS, a isenção do IPVA, a liberação do rodízio em São Paulo, nós temos a não discriminação, a isenção do imposto de renda, que é permitido também para aposentados, pensionistas, que podem requerer, se tiver uma doença grave, entre outros benefícios. E aí nós entramos já na seara previdenciária. E o que a gente pode falar da parte previdenciária? A questão dos benefícios atrelados à doença, ou acidente, ou lesão. Então, por exemplo, a gente tem o auxílio-doença, que é um benefício concedido ao segurado, que tem uma incapacidade temporária. Então, ele pode receber esse benefício desde que ele faça as suas contribuições, seja via empresa ou como autônomo, por exemplo, e pode requerer o seu benefício se ele estiver incapacitado para o trabalho. E essa incapacidade tem que ser demonstrada por meio de laudo médico, muitas vezes, e o laudo não é suficiente. Nós temos que ter também uma perícia médica, e essa perícia médica é do próprio INSS. Ela pode ser agendada no 135 ou no meu INSS, e após realizar esse agendamento, essa pessoa vai poder acompanhar o seu pedido via meu INSS, que é um portal do próprio órgão, e assim verificar se foi concedido ou não. Então, quando a gente fala de benefícios atrelados a doenças raras, é importante a gente perceber que não basta ter a doença, tem que ter a incapacidade para o trabalho para alguns benefícios, como o auxílio-doença, que é um benefício temporário, a aposentadoria por invalidez, que é um benefício com caráter um pouquinho mais definitivo, mas também é atrelado à incapacidade da pessoa e deve ser feita uma perícia, claro, de modo mais espaçado, geralmente a cada 2 anos, mas deve evidenciar, sim, a incapacidade. Então, quando nós falamos da pessoa com deficiência ou com uma doença grave, nós precisamos verificar quais são as características daquela pessoa, se ela contribui para o INSS, se ela não perdeu a qualidade do segurado. Por exemplo, perder a qualidade do segurado é deixar de contribuir. Deixei de contribuir, eu tenho direito ao benefício? Não tem direito ao benefício, tem que resgatar este benefício. E aí nós temos também que avaliar várias questões que são que fazem um conjunto. Então, às vezes, a pessoa com doença rara, ela pode não ter direito a uma aposentadoria por invalidez, mas ela pode ter direito, por exemplo, a uma aposentadoria por deficiência, ou por idade, ou mesmo uma aposentadoria por deficiência por tempo de contribuição, que hoje nós temos essa faculdade também do pleito, e é possível que as pessoas elas possam solicitar esse benefício na esfera administrativa. E ainda, complementando esses benefícios previdenciários, nós temos também os amparos assistenciais, que muitas vezes são conhecidos como LOAs, mas não são LOAs, na verdade são amparos, são benefícios assistenciais que são dados à pessoa com deficiência ou ao idoso com mais de 65 anos. Então, nós temos todos esses benefícios
que podem ser requeridos dependendo do momento da pessoa, da contribuição e também da situação atrelada à doença ou lesão ou acidente. Muito bom. Quais são as isenções de tributos? Se você poderia nos clarificar melhor, né, que são PVA, ICMS, IPI, OF, enfim, imposto de renda e outros, se pudesse esclarecer com mais detalhes. Sim, a isenção do imposto de renda, ela é uma isenção que ela é concedida à pessoa aposentada ou pensionista que tenha, ou reformada, que tenha uma doença grave, tá? E essa doença, ela tem que estar no rol da legislação. Então, hoje a gente tem, por exemplo, AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, esclerose múltipla. Nós temos a paralisia, a neoplasia maligna, que é o câncer, entre outras doenças. E se minha doença não estiver nesse rol, dá para pleitear também, mas por analogia. E muitas vezes o pleito vai ter que ser judicial. Porque quando você vai requerer uma isenção do imposto de renda, você pode fazer o procedimento administrativo direto no INSS, por exemplo, e na Receita Federal, ou você pode requerer através da esfera judicial. Se você não tiver direito na esfera administrativa, já tiver uma negatória, você pode requerer através de uma ação judicial, solicitando por analogia o enquadramento da sua patologia na legislação, se não está no rol dessas doenças. Então, a isenção do imposto de renda é um acesso que nós temos também a liberação do FGTS, PIS/PASEP. A liberação do FGTS, PIS/PASEP, ela é concedida para o trabalhador que tem uma doença grave ou que tem um dependente nessas condições. Então, ele pode requerer essa liberação a qualquer momento e não precisa ser ação judicial. Pode ser um pedido administrativo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, dependendo do que vai ser solicitado. A gente tem também a quitação da casa própria. A quitação da casa própria, ela é devida para uma pessoa que tem uma invalidez total e permanente e ela pode requerer esta quitação a qualquer momento. Então, por exemplo, eu sou casada, eu tenho a doença que me incapacita e o meu marido não tem. Então, eu posso quitar a minha parte do financiamento. O do meu marido continuará. E para que isso aconteça, é importante que essa assinatura do contrato não tenha ocorrido antes ou no momento, né, que tenha ocorrido durante ou no momento da doença. Tem que ser assinado antes da patologia ou mesmo do agravamento dessa doença. E sempre que nós fazemos um contrato de financiamento, é importante observar uma cláusula que a gente tem de seguro obrigatório. E neste seguro obrigatório, que geralmente que nos dá direito a requerer justamente esse benefício. Então, a gente tem essas liberações. No mais, tem a troca da habilitação comum para especial, para uma pessoa que não consegue dirigir, por exemplo, um veículo comum, ela pode requerer este veículo, essa habilitação especial, um veículo automático, por exemplo, não necessariamente precisa ser automático, né? Mas ela pode requerer sim. E, além disso, ela pode ter a isenção do ICMS, IPI, OF, se o carro for financiado, e em São Paulo, por exemplo, a liberação do rodízio em alguns shoppings, estacionamento grátis, e também temos as vagas de FIS, que são liberadas para essas pessoas. Nós temos também um atendimento prioritário à pessoa com deficiência e, principalmente, algo muito importante que eu acho que tem que ser falado muitas vezes, a não discriminação é um direito da pessoa com deficiência. A lei número 13.146 de 2015, em seu artigo 4º, já garante que toda pessoa com deficiência ela não pode ser discriminada. Então, nós temos alguns direitos que são importantes
evidenciá-los, né? Eu sei que a gente tem pouco tempo, não dá para a gente discorrer sobre todos os direitos, porque cada um tem várias características, né? Tem várias formas de dar entrada, então talvez uma outra oportunidade eu consiga falar sobre tudo isso, porque geralmente estes benefícios são na esfera administrativa, não precisa de advogado para dar entrada, e é importante que a pessoa conheça o seu direito para poder pleiteá-lo. Como, por exemplo, muitas pessoas desconhecem os 25% de acréscimo numa aposentadoria por invalidez. E não só na aposentadoria por invalidez. Os 25% de acréscimo cabe até num outro tipo de aposentadoria, como por idade, por tempo de contribuição, até mesmo porque quando a pessoa necessita de cuidados e ela demonstra isso, ela tem direito a requerer este acréscimo, inclusive no 13º salário. E parece que também tem para o cuidador. Na verdade não tem ainda, é um projeto de lei que ainda está tramitando, mas a gente não foi sancionado. Bom, os pacientes podem ter desconto nas contas de luz, por exemplo? Podem ter descontos aqueles pacientes que gastam muito com energia elétrica, principalmente que têm equipamentos, né, e precisam de equipamentos de forma contínua por tempo indeterminado e tem um aumento exagerado na conta de luz, podem pedir esse desconto, mas tem que fazer um cadastro, que geralmente é no cadastro único, né, do governo federal, é um programa do governo federal, e tem uma limitação de renda, né? Então, até o ano passado, a gente tinha uma limitação, eu acredito que não tenha mudado, de 3 salários. Então, é importante que a pessoa faça esse cadastro para ver se ela tem aprovação ou não. Em relação ao SUS e o paralelo aos planos de saúde, como ter acesso a medicamentos de alto custo em relação aos exames genéticos? Se você pudesse dar um painel relacionando aí o SUS, depois os planos de saúde, que esse é o maior desafio para as pessoas com miopatias mitocondriais. É verdade, né? E como a doutora Débora falou, a questão primordial aí já é o diagnóstico. Se não tem o diagnóstico, né, a gente já fala que o tratamento já está comprometido, já é difícil, já vai ter um agravamento da patologia, e isso acaba prejudicando muito o paciente. E, às vezes, o paciente não tem acesso. Foi feita uma pesquisa que mais da metade dos pacientes, após sair de uma consulta médica, não tem acesso ao tratamento. E isso é verdade, infelizmente, isso acontece no nosso dia a dia. Então, é bom que as pessoas saibam que é um direito. O SUS, os planos de saúde, não estão fazendo nenhum favor para o paciente. É um direito e que deve ser pleiteado, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Então, recebi o meu receituário, tenho o meu laudo médico, o que eu posso fazer? Eu posso já requerer, através deste laudo médico, deste pedido, a minha medicação. Eu vou ver no SUS se essa medicação está disponível. Está disponível? Excelente, eu dou entrada no requerimento e já vou pleitear este medicamento, este tratamento, principalmente se for de forma contínua, por tempo indeterminado. Agora, não está disponível na rede pública, a pessoa pode entrar com uma ação judicial via advogado particular, se quiser, através de um especialista na área da saúde, bem como as doutoras colocaram, porque tem realmente toda uma característica aí diferenciada. Se não tiver dinheiro para contratar advogado, não faz mal, procura a defensoria pública de sua cidade, mas entra com uma ação, requeira aquele tratamento na esfera pública e aguarde o procedimento. Geralmente, se tem uma tutela de urgência, que é uma medida liminar, requerendo que essa medicação ela já seja concedida imediatamente para que o paciente ele não fique sem o tratamento. Então, é importante que se pleiteie e que não deixe esse direito de lado, porque o direito à saúde está na Constituição Federal em legislação complementar. O SUS não está fazendo nenhum favor para o paciente.
No mais, nós temos os planos de saúde, que também são obrigados a custear o tratamento, seja com medicamentos, seja com o tratamento de cirurgia, com órtese, prótese, com home care. Atendimento domiciliar, nós temos pacientes, por exemplo, que precisam de fraldas, insumos, medicamentos, profissionais em casa, 6, 12 ou 24 horas, enfermeiros, fisioterapeutas, fono, enfim. E é importante que essa pessoa, ela peça pelo plano de saúde, se não tiver plano de saúde, ou peça pelo SUS. Se não for concedido administrativamente, que procure os seus direitos e entre com uma ação judicial. É só desta forma que vai valer os seus direitos. E no direito a gente tem uma frase que a gente costuma dizer que o direito não socorre aqueles que dormem. Então, é importante essa iniciativa do paciente para que requeira, para que vá atrás dos seus direitos e pleiteie. Por quê? Quem entra com uma ação judicial, seja por advogado, ou seja pela defensoria pública, geralmente consegue sim o tratamento. Eu tenho uma pergunta em relação ao atendimento domiciliar. No caso da patologia específica, especificamente da miopatia mitocondrial, existe uma incapacidade relativa, vamos dizer assim. Então, a pessoa ela consegue andar, ela consegue comer, ela consegue fazer algumas coisas. Mas se, por exemplo, ela precisa de uma fisioterapia, uma terapia com fonoaudiólogo, os acompanhamentos com nutricionista, psicólogo, mas as saídas de casa, muitas vezes elas trazem uma fadiga e uma piora dos sintomas. Nesses casos, especificamente da miopatia mitocondrial, que o principal sintoma é a fadiga muscular, essas pessoas elas têm direito ao atendimento domiciliar? Todo tratamento, se prescrito pelo médico, o paciente terá direito sim. Então, por exemplo, neste caso, a gente destaca a fisioterapia, tá? O paciente precisa só da fisioterapia, 4 vezes por semana em casa. Se está no laudo médico, tem direito a fazer a fisioterapia em casa sim. Se porventura esta doença... Nesse caso, o médico tem que especificar que tem que ser em casa, é isso? Que a fisioterapia isso deve ser domiciliar, isso tem que ser especificado. Não só especificar que é em casa, mas também quantas sessões serão por semana. E aí, se houver uma piora do quadro, houver a necessidade de implementar mais serviços, também pode-se pedir nesse mesmo procedimento. Então, assim, quando a gente fala de atendimento domiciliar, de home care, por exemplo, nós vamos pedir de acordo com as necessidades do paciente, respaldadas em laudo médico. E aí o médico, ele vai dizer o que aquele paciente necessita nas quantidades também. Ótimo. E quando, Cláudia, se faz essa judicialização, mas não é cumprida, como é que tem que proceder? Regina, essa é uma pergunta assim, fundamental. Milhões, né, de pessoas sofrem com isso. E aí que a gente até fala um pouquinho dessa especialidade que é tão importante no dia a dia. Tem muitos advogados, colegas, não desmerecendo, né, cada qual com a sua especialidade, mas que não tem essa experiência no âmbito da saúde. Quando a gente entra com processo judicial, a gente não entra só com processo judicial, a gente entra com processo administrativo também, para forçar, para fazer com que aquele plano de saúde ou o SUS forneça aquele medicamento. Então, assim, não basta só a ação, não basta só a decisão, só a liminar. Aí cabe cada, né, paciente procurar o advogado que deu entrada e perguntar de que forma que o colega poderá atuar. Então, é importante, né, que este paciente ele também fique atento a todas essas questões, principalmente se está tendo cumprimento, porque saiu uma decisão, tem que ser cumprida. Nós não podemos aguardar. Em muitos casos, nós temos
o óbito do paciente. Nós não podemos esperar. Então, é algo muito importante que o paciente solicite este tratamento, conseguiu o tratamento na justiça, conseguiu a decisão, tem que fazer cumprir. E aí cabe a cada profissional, né, que tem os seus métodos, enfim, fazer valer o direito daquele paciente. Tem mais um exemplo também, que também é recorrente. Como proceder quando há falta de medicamentos nas farmácias de medicamentos especiais? Então, depende. Se for no âmbito administrativo, não tem muito o que fazer. Você pode recorrer à ouvidoria da Secretaria de Saúde e Sociedade. Agora, se for no âmbito judicial, você pode falar para o seu advogado que entrou com essa ação, pleitear uma multa, por exemplo, de descumprimento para retirar aquele medicamento e geralmente o juiz aplica. E há sucesso nessa demanda, nessa execução? Geralmente, no caso das farmácias. Nós já tivemos casos, por exemplo, de busca e apreensão na farmácia do SUS. Né? Nós fomos com o oficial de justiça retirar o medicamento. Interessante. Tem mais alguma pergunta, Débora, em relação a isso? Outro tópico? Tem, saindo um pouco dessa questão de medicação, suporte, a gente vai entrar. Eu queria fazer a seguinte pergunta: existe uma legislação para criminalizar, combater ou prevenir a discriminação, o preconceito ou o bullying para as pessoas com miopatia mitocondrial? Sim, existe, tá? A gente pode focar na Lei 13.146, de 2015, que é uma lei que, na verdade, né, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a gente pode trazer por analogia alguns casos e até a questão da não discriminação. Inclusive, nós podemos também trazer o Código Penal. Então, assim, discriminar, seja por qualquer motivo, é crime. Discriminou, cabe uma denúncia. E a denúncia pode ser feita no Ministério Público, na Defensoria Pública, pode ser feito na própria OAB, nas comissões que existem, né, para receber a sociedade também. Então, assim, nós temos vários caminhos. E se a pessoa não consegue ir até um órgão assim, que denuncie numa delegacia de polícia. Mas é que é importante que ela faça algo e que ela não deixe isto de forma a passar. Por quê? É crime, sim. Nós temos o Código Penal e nós temos também legislação complementar sobre isto. Uma última perguntinha em relação ao direito trabalhista. Esse profissional, por exemplo, poderia solicitar para trabalhar em casa, um home office, horários mais específicos para sua condição? Quais os direitos que ele teria em relação ao trabalho? A gente tem algumas questões trabalhistas, né, que tem que ser avaliado a lei de cotas, né, e principalmente a questão se há vagas para essas pessoas, porque tem um número de pessoas, né, que tem que estar na empresa para ter uma cota especial para pessoa com deficiência, por exemplo. Agora, neste momento de pandemia, eu diria que sim, a gente pode pedir tudo. Porque a gente tem até... Porque nesse período pode pedir mais? Porque a gente tem até a suspensão do trabalho que foi concedida, e hoje o que está sendo discutido na esfera trabalhista é justamente a composição, para que fique bem para o empregador e para o empregado. Então, a gente está vivendo um momento atípico, um momento difícil para todos nós, e todos, né, devem tentar entrar, né, num acordo, num consenso. Então, eu acho que neste momento é mais fácil de conseguir do que no momento, por exemplo, sem a pandemia.
Por exemplo, se tem médicos que não querem atender em telemedicina, nós podemos solicitar para esse médico, se possível, temos esse direito de solicitar para o médico nos atender em telemedicina, por exemplo? Sim, a telemedicina hoje, ela está aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, mas através de uma lei federal, que na verdade o Conselho Federal apenas ratificou esta lei federal e, por hora, existe só na pandemia. Pós-pandemia, o Conselho Federal de Medicina ainda não falou nada sobre telemedicina. Então, a gente não tem nenhuma especificação nesse sentido. Mas pode sim, o paciente que não quer correr riscos e se expor, pode pedir o atendimento via telemedicina, sim. Tem profissionais que ainda não querem proceder, mas se houver uma conversa, solicitar, poderia... Mas não há nada, assim, juridicamente que proteja Não há uma obrigatoriedade. É só uma conversa, Exatamente, né? Como nós dissemos, né? Da mesma coisa, fazendo a ponte aí da questão trabalhista. Ainda não é um direito, né? Ainda não é um direito, assim. Exatamente. Legal. A telemedicina, ela existe, ela é fato, ela é real, mas ela, na verdade, é um apoio às consultas, haja vista que as pessoas estão mais isoladas, em quarentena, mas não é algo que tem uma obrigatoriedade do profissional médico acatar. Se o profissional médico não quiser fazer a telemedicina, ele não precisa, ele não é obrigado. Ok. Débora, tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma última pergunta. A gente está falando aqui para pessoas com doenças raras e pessoas também que buscam ainda um diagnóstico. Algumas pessoas, às vezes, não têm um CID ainda definido, né? Definitivo. Ou então elas estão pesquisando, investigando várias patologias. Essas pessoas, elas têm, por exemplo, o direito a uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença, porque às vezes os sintomas avançam e ela não tem ainda o diagnóstico definitivo, ela não tem nem um diagnóstico clínico ainda, ou mesmo assim, uma investigação mais definitiva. Nesse caso, qual é o direito dessas pessoas? Débora, se ela não... Em relação ao auxílio-doença, se ela não tem o CID, não tem problema. Basta ter a incapacidade para o trabalho, porque essa incapacidade ela pode ter sido causada também por uma lesão ou acidente. Então, não obrigatoriamente precisa ter um CID para conseguir uma aposentadoria por invalidez, mas obrigatoriamente ela precisa ter um recolhimento mínimo de 6 meses, né? Na verdade, são 12 meses que nós falamos, mas quando se perde a qualidade de segurado, volta para 6, exceto as doenças que estão na portaria 2998 de 2001, que a gente tem um rol de doenças que não precisam cumprir carências. Se vocês quiserem, depois até eu mando o link para as pessoas terem acesso em relação a isso. Então, quem não está neste rol dessa portaria tem que cumprir pelo menos 12 meses. Eu deixei de pagar a minha previdência, não estou recolhendo. Eu posso me aposentar? Não, não pode. Tem que voltar a recolher. Pelo menos por 6 meses para que dê entrada. E quando você dá entrada no INSS, você não pode ter a doença. Exceto se você tiver a doença e tiver um agravamento da mesma, aí sim você pode requerer este benefício.